Samira. Gente, o vídeo de hoje, como vocês puderam ver na descrição dele, né? Me embolei. Como vocês puderam ver na descrição aí do vídeo, é o dia que... Tá, pra mim, né, é o dia em que eu paguei mais mico, se tratando dessa pessoinha aqui. Bom, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lauren Risselli. Sejam bem-vindos a este canal, tá bom? E eu vou começar a falar agora, eu não vou deixar pro final, não. Eu vou falar agora. Aqui, é sério. Já se inscreveu no meu canal? Gente, não custa nada. Se inscreve aí, vai. Ative esse sininho de notificação. Não custa nada, gente. O que custa? Like não precisa não. Somente se vocês tiverem gostado do conteúdo. Aí sim vocês deixam aquele like caprichado, bonitinho. E eu já posso começar a falar aqui agora pra vocês. Gente, por incrível que pareça, eu já tinha gravado esse vídeo todinho, tá bom? Já tinha gravado. E o que acontece? Eu não salvei. Vocês acreditam que eu não salvei esse vídeo? Não salvei. Estou eu aqui de novo gravando tudo de novo. Gente, pelo amor de Deus. Não, só pode ser eu mesmo, né? Por favor. Gente, tô com uma colinha aqui, né? Porque até eu não gravo as coisas. Mas vamos lá, tá bom? O dia em que eu fiquei chapada. A primeira vez que eu fiquei chapada, gente, eu tinha 15 anos, né? Era adolescente. E eu estava com minhas primas lá da Bahia, que elas tinham chegado. E a gente começou a se divertir ali, porque eu tava feliz, né, que elas tinham chegado. Começamos a beber. Gente, isso é errado, não faça isso, tá? Se você for adolescente, não faça isso, sério, é muito errado. Eu bebi muito, e aí comecei a falar do meu crush, que é meu esposo hoje em dia, mas na época era meu crush, somente crush. É assim que se fala, gente? Espero que sim. E o que acontece? Eu comecei a beber bastante, falar dele, e aí elas, vendo aquela situação que eu já estava meio chapada, queriam o quê? Nada mais, nada menos do que me levar até onde eles estavam, porque elas falaram que queria conhecer o meu esposo. Então eu fui lá levar, eu tava cambaleando, tropeçando, e acabando que eu cheguei lá foi no serviço dele, tá, gente? Pelo amor de Deus, olha só que mico pra ele. Pra mim, né? Pra mim e pra ele. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho aqui, gente, é porque o meu filho mais novo, ele já acordou e não consigo controlar aquela boca dele. É sério, mas me desculpa, tá bom, gente? Até porque ele é criança, gente, não tem como controlar uma criança, tá bom? Mas enfim, como eu tava dizendo, chegamos lá, eu fiquei falando lé com lé, nem eu sabia o que eu tava dizendo. Comecei a chamar ele lá no trabalho, atrapalhar, gente, ele ia trabalhar. Pelo amor de Deus, que coisa feia, gente, é sério. Feio, tá? Vergonhoso, pelo amor de Deus. Recomendo vocês não fazerem isso, sério mesmo. E o que acontece? Eu comecei lá a chamar ele, blá, 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 e minhas primas zoando, e falaram que eu comecei a falar um monte de besteiras, né, da qual eu não posso falar aqui nesse vídeo, não é verdade? Mas vocês já imaginam as besteiras que eu falei. E comecei a falar várias besteiras pra ele. E aí resultou que ele pediu pra elas me levarem pra casa, porque eu tava tropeçando, eu tava caindo, tava fazendo um monte de besteira. E aí elas rindo, zoando. Aí eu mesmo quis sair dali sozinha. O que aconteceu? Eu caí de 4 com tudo no chão, em frente ao serviço dele, com os amigos dele vendo, até mesmo com o patrão, o ex-patrão dele vendo, né? Gente, eu ralei meu joelho, foi vergonhoso, vergonha alheia mesmo. Recomendo a vocês não fazerem isso, tá? Tô olhando toda hora pra baixo porque, como eu já disse, tem uma colinha aqui. Gente, próxima. O dia em que eu quase me afoguei. É sério, eu quase me afoguei em 2 lugares. Primeiro na praia... Peraí, só um segundo. Primeiro na praia... E depois na piscina. Se tratando de mim, gente, era pra ser só na praia. Se eu já me afoguei uma vez quase, pelo menos, pra que eu fui inventar de fazer outra coisa em piscina, gente? Pelo amor de Deus. Tudo bem, fui eu na praia, também era pré-adolescente, fui com a minha prima, meus pais e um colega da minha prima. Isso, verdade. E o que acontece? Tudo que minha prima fazia, eu também queria fazer. Lembrando que nenhuma de nós duas sabíamos nadar, tá, gente? E tipo, vamos mais pro fundo. Eu ia também. Ela ia mais pro fundo. E eu ia também. Só que não tava literalmente no fundo, é sério. A água batia, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tipo assim, na cintura.
Bati aqui na cintura, sério. E ela falou de novo, vamos mais profundo, pra água bater tipo aqui, beirante um pouco aqui nos seios. Gente, ela simplesmente... Perdão. Ela simplesmente caiu numa cratera, literalmente uma cratera, um buraco enorme, gigante. Eu, idiota besta, não sabia que ela tinha caído nessa cratera. O que eu fiz? Fui também junto com ela. E aí, pum, as duas começou a se afogar. Gente, olha, eu falo mesmo, quem já se afogou, quase se afogou, sabe como que é essa sensação. É horrível, gente, muito horrível. Eu me debatia toda, eu engoli muita água, ela também se debatendo, a gente tentando gritar por socorro. E o que aconteceu? Teve uma hora que eu não sei como eu consegui chegar um pouquinho na superfície pra, né, dar uma respirada. E o que acontece? Quando eu finalmente consigo chegar na superfície, a minha prima consegue chegar junto comigo também na superfície. E aí o que ela faz, gente? Quem adivinha? Claro, né, gente? Ela vai lá e pega impulso na minha cabeça. Ela pegou impulso fazendo isso. Blup! Sério. Então ela me afundou mais ainda. E aí ela gritou, fez alguma coisa do tipo. E aí veio aquele colega que eu disse, né, o colega dela. Ele percebeu que a gente realmente estava num buraco bem fundo, tá? Então ele também ficou com medo de entrar, querendo ou não. E aí ele foi dando, sabe, chegando assim, fazendo assim e tal, e tentou pegar uma de nós duas. Ele conseguiu pegar minha prima primeiro, e depois, finalmente, ele conseguiu me pegar. Gente, foi uma das sensações mais ruins que eu já senti, tá? De questão de afogamento. E também teve uma vez que eu fui me afogar, gente, perdão. Que eu comecei a me afogar na piscina. Como que foi? Eu estava com minha mãe, minha madrinha e o filho da minha madrinha, que é mais novo e na época era mais, né, menor que eu. Fomos na piscina e aí ele foi e falou, tem a parte funda, tem a parte rasa. Ele falou, vamos pra parte mais funda? Eu disse não, porque eu tava com medo e tal. E aí ele foi e falou, não se preocupa, porque eu sei nadar, lá. Ficou me explicando tudo aquilo. E eu fui lá e fiz o que? Confiei. Ele falou, você só precisa bater cachorrinho, sabe? Tipo, bater pezinho, cachorrinho, sei lá como é que fala isso. E aí eu fui e fiquei lá, Quando eu tava no raso, tava tudo beleza, tranquilo. Tava conseguindo fazer direitinho. Gente, mas quando chegou na parte funda, é sério. Ele não dava mais pé, lógico, então ele tinha que nadar, fazer o movimento de nadar. E eu fiquei desesperada, porque eu não sabia como que eu tinha que fazer, porque eu não tava mais conseguindo bater pezinho segurando no ombro dele. Então o que eu fiz? Comecei a me afogar e afogar ele junto, porque eu afundava ele tentando respirar e pedir ajuda, e ele pedindo pra eu ter calma, e eu nada de ter calma, só desesperada, até porque eu lembrava do episódio da praia. E aí eu não sei como, não sei explicar como, tá? Mas ele conseguiu ali me tirar daquela situação e tirar ele também, né? Porque eu tava afogando ele também, né, gente? Gente, espera aí só um pouquinho que eu vou tomar uma água, minha garganta tá um pouquinho ruim e eu já volto. Voltando, galerinha, tomei aquela água, tá? Porque minha garganta tava muito boa, não. Gente, meu primeiro dia na balada. Eu vou confessar que já foi comigo assim, velha, tá, gente? Pra quem não sabe, eu tenho 28 anos hoje em dia. E se eu não tô enganada, foi com 27 anos. Eu fui com meu esposo, gente, na balada. E o que aconteceu? Eu tava super animada pra ir, tal, porque eu não tinha ido, porque era show de vários pagodeiros que eu super, né, gosto. E fiquei muito animada, falei com meu esposo, ele aceitou, tá? Aceitou que nós fôssemos. E então nós fomos. Mas aí o que acontece? Como eu nunca tinha ido, eu não sabia que não podia entrar numa balada já com a bebida na mão. Acho que tipo, tem que só comprar lá, né? Então eu fui e já fui barrada ali no começo, porque eu tava com uma ice, e aí o segurança já me barrou, falando que não podia entrar tomando aquilo. Então eu tive que ficar ali fora um tempo esperando até eu acabar de tomar, pra poder então entrar.
Depois que eu entrei, eu comecei a me divertir um pouquinho com meu esposo, curtindo o show, pá, 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 pá. E aí o que acontece, gente? A sandália que eu tava pocou literalmente, sem conserto nenhum. Pocou assim, sério, do nada. Eu não tava dançando blá, 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 blá. Não, gente, eu tava no normalzinho, assim, até porque era um pagode romântico que tava passando. Então eu tava só no chameguinho com meu esposo. Mas aí foi pocou, simplesmente assim, pocou. Fiquei descalço, mas para ajudar a piorar a situação, o que acontece? Começa a chover. Sim, começou a chover. Ficou aquela poça de lama no chão, eu pisando naquela poça. E por eu estar bebendo, depois eu comecei a querer fazer xixi. E pra quem já foi na balada sabe que banheiro de balada é nojento. Então meu esposo teve que tirar o tênis dele para eu poder calçar, para eu poder ir no banheiro. E foi horrível, assim, não foi muito legal, tá? Horrível também não. Mas também não foi lá muito legal, né, gente? Gente, o dia que eu paguei mico no parque de diversão. Gente. Minha vida é pagar mico, né? É verdade, minha vida é pagar mico. O dia que eu paguei mico no parque de diversão foi assim. Tava eu, minha prima e uma colega nossa. Nós estávamos ouvindo uma rádio e aí de repente na rádio foi uma promoção relâmpago. As 10 primeiras pessoas que chegarem no parque tal, vestidas com a camisa da seleção, vão entrar de graça. Gente, nós surtamos. Nenhuma de nós três tínhamos a camisa da seleção, né? Então começamos a sair correndo nas portas de vizinhos para pedir camisa de seleção. Gente, nós éramos magrelas, raquíticas e baixinhas. Na época, tá, gente? Baixinhas somos até hoje, mas magrelas e raquíticas não mais, infelizmente. Tô brincando, gente. Mas então, o que acontece? Conseguimos as camisas, né? Conseguimos ter lá as camisas, que pra gente ficou como um vestido de gala, né? Ficou lá na canela. Mas enfim, nós fomos correndo ainda, andando, e não era perto, tá, gente? Não era perto. E chegamos lá, suadas, preguentas, nojentas, tudo de ruim. Chegamos lá, e quando nós chegamos lá, como que foi? Nos deparamos com uma fila enorme de pessoas vestidas normais, e somente a gente com aquela camisa da seleção que parecia um vestido. Sim, gente, parecia mais um vestido. Gente, nós fomos zoadas, porque tinha um monte de playboy lá na fila. Eles começaram a zoar a gente, falando que a gente foi pro lugar errado, que a gente pegou o ônibus errado, que era pra gente ter ido pra um estágio e não pra um parque de diversão. E nós fomos zoadas, fomos vaiadas. E pra piorar a situação, o pessoal do parque não estava sabendo dessa promoção que lançaram na rádio. Gente, nós ficamos um tempão do lado de fora do parque, no sol, torrando, esperando, tá? Para que o pessoal do parque ligasse para a rádio, para poder saber se tinha essa promoção, se não tinha. Olha, foi um auê. Foi difícil. Nós ficamos um tempão do lado de fora, quase até mesmo que perdemos bastante parte ali, né, da nossa diversão, que era para ser uma diversão. Mas enfim, aí veio um homem lá que trabalhava no parque, que super... acho que ficou com muita dó da gente, é sério, muita dó mesmo. E veio, cochichou com a gente, distante das outras pessoas, e falou bem assim, vamos fazer o seguinte, tal, tal, tal. O pessoal da rádio não tá confirmando pra gente isso aqui agora não. Mas vamos fazer o seguinte, podem entrar, entrem por ali. A gente entrou por um lugarzinho diferente, tá? Porque ele ficou com dó da gente, é sério. Todo mundo zoando a gente. A gente veio de lugar longe, andando, tava suada no sol. Então a gente pegou e ele ficou com dó da gente e nós entramos, né? Entramos, brincamos, se divertimos. E aí minha prima me pede para ir num brinquedo. Que é aquele brinquedo, não sei se vocês sabem, umas cadeiras que ficam assim, girando. Era essas cadeiras. Olhando assim, a primeira impressão que eu tive era de que era tranquilo aquelas cadeiras. Então fui eu para aquelas cadeiras. Sentei lá com minha prima. Gente, naquela época não era a trava, não era assim como é hoje. Naquela época a trava era aqui e de ferro, somente.
E a cadeira era dura, tá, gente? Não era confortável, não. Então eu sentei ali, quando aquele brinquedo começou ali, ó, a girar, gente, eu fui ficando tonta, eu já sou tonta de natureza, de nascença, mas fui ficando ainda mais, e eu comecei a gritar, e minha prima começou a mandar eu parar de gritar, e eu tava com o olho fechado, pedindo socorro pra minha prima, mandando parar o brinquedo, e as pessoas que estavam lá fora vendo começou a rir, porque viram que eu tava desesperada. Minha prima pediu pra eu abrir o olho, porque ela falou que se eu abrisse o olho, aquela sensação de tontura ia melhorar. Eu abri o olho, mas eu não sei se eu abri muito rápido, mas quando eu abri o olho, gente, é sério, eu vi só vultos, assim, ó, só vultos, eu só enxergava vultos, e aquilo eu fiquei tonta. E no que eu fiquei tonta, eu não sei como, eu bati a cabeça num ferro que tinha. Eu bati a cabeça no ferro, minha prima começou a rir da minha cara e eu comecei a chorar e ela ri. E eu não sei como, gente, sério, eu não sei como, mas eu comecei a escorregar por debaixo da trava da cadeira. Eu tava literalmente quase saindo do brinquedo. E minha prima fez o quê? Ela ficou falando: Lauren, deixa de ser doida, para com isso, sobe, você tá descendo. E eu não sabia que eu tava descendo, gente. Eu não tinha noção do que eu tava fazendo, da onde eu tava, eu perdi a noção. E o que minha prima fez? Começou a me puxar pela roupa. Ela me puxava pela roupa, pelo cabelo, por onde dava, ela tentava me puxar. E aí nós fomos também na barca, e aí depois disso foi tudo beleza, tudo tranquilo, ufa, graças a Deus. Mas infelizmente eu paguei um outro mico no parque, que já foi agora, depois de velha, depois de grande, e foi com meu esposo. Como eu já tinha ido na barca, né, mas eu tinha ido na parte do meio da barca. Pra quem não sabe, gente, a barca é um brinquedo que é tipo um barco, um navio gigante, não sei, que fica assim, sabe? No movimento de balanço, não vira de cabeça pra baixo, não. Fica no movimento somente de balanço. Então, como eu já tinha ido, meu marido falou: vamos na barca? Poxa, eu super fiquei animada, falei, vambora, tal. Achando que nós iríamos aonde? No meio? Não. Meu marido falou, vamos na ponta é melhor. Eu não sabia, falei, vambora, vamos na ponta então. Gente, é sério, pra quê? Pra que eu fiz isso? Eu fico me perguntando o que passava na minha cabeça. O que passava? Por que aquele brinquedo ligou? Sim. Eu comecei a sentir aquele frio na barriga. E depois eu comecei a sentir um desespero. Eu comecei a tremer. Eu comecei a chorar. Eu comecei a pedir meu esposo pra ele pedir pro brinquedo parar. Gente, foi vergonhoso. Meu esposo não sabia fazer outra coisa a não ser rir da minha cara. Por que ele ria, gente? Porque eu chorava, eu tremia. Eu comecei a ter sensação de desmaio. Eu falei pra ele que eu ia morrer. Cara, foi horrível. Eu falei pra ele que eu tava saindo do brinquedo. Eu sentia que meu corpo tava saindo do brinquedo e que eu ia cair pra fora do brinquedo. Ele falava, não, você tá sentada e tá com a trava. Eu dizia, não, eu não tô sentada, minha bunda tá saindo, meu bumbum, desculpa, tá saindo do assento. Gente, foi horrível. Olha, parece que durou uma eternidade, tá? Foi uma sensação literalmente ruim, mas pelo menos meu marido riu muito de mim, ele se divertiu bastante e eu não me chateei não, porque coisa que acontece, né, gente? Fazer o quê? Assim, não tem o que fazer mesmo, não. Gente, o dia em que eu passei mal indo pela primeira vez na casa da minha cunhada. Por quê, gente? Porque eu já tava namorando, né, com meu esposo na época. Porém, eu nunca ia na casa de parente nenhum dele. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que, Lauren? Coisa mais normal do mundo. Sim, gente, pra vocês, pra quem não tem uma ansiedade. Porque na época, hoje em dia também eu tenho, mas na época eu já tinha uma ansiedade, crise de ansiedade, porém eu não sabia que era aquilo. Eu achava que era muita timidez, entendeu? Eu achava que era isso. Hoje em dia, depois de velha, eu fui descobrir, tá? E enfim, eu fiquei assim, meu marido sempre me chamava, a família dele me chamava e eu sempre inventava uma desculpa, só que aquilo já tava ficando bem chato, sabe? Sempre dando desculpa. E eu pensei, cara, eu tenho que criar coragem pra ir. O que eu fiz pra criar coragem, gente? Comecei a beber.
Que desculpa mais idiota, né? Mas foi o que eu fiz. Comecei a beber. E, gente, minha cunhada, na época, ela era evangélica, tá? Olha a burrice que eu tava fazendo. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, comecei a beber e criei aquela coragem. E falei, pronto, amor, tô preparada. E então, fomos pra lá, né? Cheguei lá, tudo beleza, tudo tranquilo. De cara, ela já sentiu aquele fedor, né, de cerveja. Fiquei um pouquinho com vergonha, mas falei a verdade que eu tinha bebido. E aí começamos a conversar, tudo mais, legal, tal. Mas aí chega aquela hora do banho, né? Depois uma janta, mas aí eu também... Ai, gente, é vergonhoso. É sério, gente. Eu fiquei com tanta vergonha de comer, tanta vergonha. Eu não queria comer de jeito nenhum. Porque eu sempre tive vergonha das pessoas me repararem comendo. Então minha cunhada falou, não, você vai comer. Hoje você vai comer sim, vai comer. E aí o que ela fez, gente? É sério. Ela pegou a comida e veio me dar comida na boca, igual ela fazia, claro, na época com o filho dela, né, que era novinho. Igual uma mãe faz com o bebê. Gente, que vergonha, é sério, que vergonha, mas é sério, por incrível que pareça, eu consegui comer desse jeito, mas ela me deu comida na boquinha, gente, sério, tipo assim, tipo fazendo aviãozinho, não fazendo literalmente aviãozinho, mas sim, ela segurou o prato na mão e ia me dando pouco a pouco na boca para eu conseguir comer. Mas ali eu já sentia que eu estava, sabe, não me sentindo muito bem e tal, mas eu não podia ir embora, até porque eu prometi pro meu namorado, né, que eu ia dormir lá. Então chegou a noite, beleza, hora de dormir, fomos dormir. Gente, mas eu não esperava que quando amanhecesse, eu tinha esquecido, não sei o que passou pela minha cabeça, aquele porre teria acabado, eu ia voltar ao normal. E foi o que aconteceu. Amanheceu, o porre acabou, e eu voltei no meu normal. Gente, quando eu abri meu olho, que eu vi que eu estava lá, longe da minha casa, gente, eu fiquei desesperada. Minha mão começou a suar, a tremer, meus pés, começou a me dar uma dor de barriga enorme. Eu comecei a ter uma sensação de desmaio e comecei a ter ânsia de vômito. Gente, foi horrível. É sério, olha como eu já acordei. Eu acordei assim, fazendo assim, quase vomitando. E a minha cunhada ainda estava dormindo, o meu marido teve que, na época era meu namorado, tá, gente? Teve que acordar ela, explicando que a gente já estava indo embora, porque eu estava passando mal. Ela queria saber o que eu tinha, ninguém estava entendendo nada, e eu só queria ir embora, porque eu estava passando mal. E ela falou que eu não poderia ir embora daquele jeito, porque ela viu a situação que eu estava tremendo, gelada. Ela falou que até mudar de cor eu tinha mudado. E eu tava ali com aquele negócio de querendo vomitar, eu não vomitava. Mas enfim, meu marido foi, me trouxe pra casa. E, gente, por incrível que pareça, assim que eu cheguei em casa, eu melhorei. Simplesmente fiquei boa assim, rapidinho. Graças a Deus, né? Gente, é a primeira vez que eu tomei a chinelada da minha mãe. É sério. Minha mãe estava sentada amamentando minha irmã. Eu deveria ter por volta dos meus 7 anos de idade. E aí minha mãe estava com sede e ela foi e me pediu água. Ela falou, minha filha, me dá um copo de água. Só que ela sempre fazia aquilo. Só que, gente, eu não entendia que quando uma pessoa estava amamentando, ela sente sede. Eu não entendia isso. E eu pensei, nossa, minha mãe sempre me pede água quando ela está sentada dando mamar para minha irmã. E eu já tava com ciúme da minha irmã, né, gente? Aí gerou essa coisa toda. O que aconteceu? Minha mãe pediu a água e eu falei, não, chega, tô cansada. Eu pensei assim, minha mãe é preguiçosa. E eu fui e respondi pra ela. Ela falou, minha filha, pega um copo de água pra mim. Eu falei, eu não, pega você, preguiçosa, só preguiçosa. Gente, pra quê? Pra quê que eu falei isso com a minha mãe? Minha mãe, sem pensar, só deu uma baixadinha assim, pegou o chinelo do pé. Na hora que ela pegou o chinelo, lógico, eu não sou idiota nem nada, já sabia que ela ia me bater. Eu meti o pé e saí correndo.
e me escondia atrás de uma parede. Só que ao invés da inteligência aqui continuar escondida, não, a inteligência pensou que estava brincando de pique se esconde e decidiu olhar para ver se talvez a minha mãe já tivesse desistido. Quando eu botei o rostinho assim, o que minha mãe fez? Vapo, arremessou o chinelo e foi ó, pafo. Tomei uma chinelada bem no meio da minha cara, gente, é sério, ardeu pra caramba, entrou terra no meu olho, eu comi terra, não foi legal, sério. E também depois disso, nunca mais, tá? Nunca mais eu fiz isso, até porque uma chinelada da minha mãe dói pra caramba. Pera aí, gente, porque quem escreveu isso aqui foi minha filha, tá? Então não tô entendendo muito bem, não. Ah, tá, entendi. Gente, o dia em que eu entupi a privada. Pra quem não sabe, eu sou ressecada, tá? Bem ressecada, daquele tipo tipo foi ótimo, né? Daquele tipo bem, sabe? Elevado mesmo, lá nas alturas. Sou bem ressecada, tá, gente? E então eu fui lá, bater aquele barro, não tem famoso bater o barro? Eu entupi a privada. Só que não foi no nível entupir pra pegar um desentupidor normal, sabe? E desentupir, não. Foi do tipo que... Desculpa, gente, eu tava olhando aqui pra baixo, que eu me perdi aqui no negócio da folhinha, tá? Foi mal. Gente, meu pai tentando ajudar, minha mãe tentando ajudar, nada desentupia aquele vaso, nada desentupia o vaso. Eu fiquei com a cara no chão, com vergonha, constrangida. Gente, é sério, sabe como que foi desentupir o vaso? Meu pai teve que arrancar o vaso do chão. Sim, ele teve que arrancar o vaso do chão, literalmente arrancar o vaso do chão. Caramba, gente, foi muito vergonhoso. Depois disso, eu ficava com muito medo de ir no banheiro fazer o número 2 em qualquer lugar. Eu não fazia na casa de ninguém. Quando eu comecei a trabalhar, porque isso era quando eu era adolescente, tá? Aí quando eu comecei a trabalhar, me dava vontade de ir no banheiro, eu pedia pra gerente meu pra eu poder ir pra casa e fazer em casa. Só que, né, pra quem trabalha, sabe que não é bem assim, não deixavam. Então eu ficava aprendendo, segurando aquilo até a hora de chegar em casa, até eu ir me adaptando, eu também tomando, né, algumas coisinhas pra me ajudar. E foi dando tudo certo, beleza. Mas essa foi uma vergonha alheia que eu não gostei. E, gente, a primeira vez que me deu dor de barriga. Dor de barriga. Gente, pra quem é muito ressecado, sabe do que eu tô falando. É difícil uma pessoa muito ressecada dar dor de barriga. Então eu nunca tinha tido uma dor de barriga antes. E o que aconteceu? Eu estava trabalhando, na época eu trabalhava numa creche como auxiliar de professora. E eu comecei a passar muito mal. Tipo uma sensação de cólica muito forte. Comecei a passar muito mal e eu estava junto com uma colega minha de trabalho. E eu falei pra ela, não tô bem, porque minha barriga, gente, estava gritando. E eu percebi que aquele grito não era de fome, entendeu? E nem de que eu estava cheia demais. Era um grito estranho, diferente pra mim. E eu falei pra ela, não tô bem, eu tô passando mal. E aí eu comecei a suar frio, e ela querendo tentar me ajudar, não sabia exatamente como. Mas eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E eu pensei que eu tava morrendo, porque a dor foi só aumentando, 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 aumentando. Foi ficando aquela dor quase que insuportável, parecia que eu tava parindo um filho. Eu posso dizer isso porque eu já pari 2, eu sei como é, tá? Então parecia, era essa a sensação que eu tinha mesmo, de que eu tava ali dando a luz, sabe? Gente, aí deu um revestrez. Começou a se comunicar meus órgãos aqui dentro, gritando, e eu suando. Eu comecei até a ter uma leve sensação de desmaio mesmo, sabe? E aí o que acontece? Minha barriga deu um barulho, blum, e eu pensei, caramba, vai acontecer alguma coisa. Então eu meti o pé pro banheiro, meti o pé correndo, larguei tudo e todos e meti o pé. Gente, foi só chegar no banheiro, sentei no vaso, blum, desabou.
Gente, que vergonha depois o pessoal falar: Lauren, você não sabia que você estava tendo uma dor de barriga? Gente, não, eu não sabia que eu estava tendo uma dor de barriga. Literalmente não sabia. Nem sabia o que eu comi, que me fez mal. Mas enfim, eu não sabia que aquilo era uma dor de barriga. Lógico que depois daquela vez eu já tive mais dores de barriga, mas até porque eu mesmo provoquei essa dor de barriga, tá, gente? Tomando muitos remédios pra mim, né? Evacuar ali, né? Mas eu já sei que é dor de barriga e super tá tranquilo com isso. Mas naquela época eu não sabia e as pessoas, por eu não saber, né? Porque eu já era uma mulher, por eu não saber, elas ficaram pensando: nossa, você achou que ia morrer? Nossa, você não sabia que isso era uma dor de barriga? Nossa, você quase não sei o que. Gente, foi constrangedor, foi bem ruim pra mim, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu fui parar no PA, tá bom, gente? No PA, ligaram pro meu esposo estava trabalhando, ele teve que sair do trabalho pra descobrirem somente que era uma dor de barriga, que eu só precisava soltar um famoso barrão ali, entendeu? Foi vergonhoso, gente. Gente, e o dia do meu primeiro beijo? É sério, primeiro beijo. Gente, quando fala primeiro beijo, a gente pensa o quê? Naquela coisa de novela, aquela coisa linda, né, que a gente vê, aqueles casais se beijando, aquela coisa maravilhosa. Mas comigo não foi assim, não. A realidade é outra, né? Expectativa versus realidade. Foi outra completamente diferente, gente. Eu tinha aproximadamente 10 para 11 anos de idade. E eu tava numa festa de criança, porque era festa do Dia das Crianças. Tava eu e umas amigas minhas e tinha uns amiguinhos nossos também, estávamos brincando. E aí depois chegou uma amiga minha até a mim falando bem assim que um colega lá, né, tava querendo ficar comigo. Gente, eu comecei a tremer, tremi. Gente, desculpa, mas o meu celular, ele mostrou ali na tela pra mim que não tava gravando mais, tá? Por isso que eu parei. Mas voltando, como eu tava dizendo, então chegou essa amiga minha falando que o amiguinho queria ficar comigo. E eu fiquei morrendo de medo, com as pernas tremendo, porque eu nunca tinha beijado antes, eu não sabia como que era um beijo. Então eu fui até um amigo meu, que assim, nós éramos mesmo muito amigos próximos mesmo, perguntar pra ele como que eu ia fazer, como que eu ia beijar. Ali na correria ele tentou me explicar mais ou menos, sabe, aquela coisa rápida: faz isso e aquilo. Entendeu? E já foi tipo, vai, foi me empurrando pro menino. E chegando lá, fui ficar com o menino, eu toda tímida, toda desajeitada, não sabia o que fazer, não sabia pra onde olhar, não sabia o que falar. Eu fiquei tipo estátua mesmo. Eu ficando estátua, o menino acho que percebeu que era o meu primeiro beijo, até porque eu não falei que era o primeiro, né? Ele então tomou atitude, né, gente? Porque eu tava ali, igual um dois de paus parada. Então ele veio até a mim devagarzinho. Ele foi muito bacana, tá? Não vou dizer que não, porque ele foi sim bem bacana, bem compreensivo. Ele tentou me acalmar, ele pegou na minha mão, gente, tentando me acalmar, mandando eu relaxar, porque eu tava com a mão gelada, eu tava tensa. Fez até um pouco de massagem no meu ombro. Então, ou seja, pra ele, né, pra idade dele, ele foi muito gentil comigo, porque ele era criança, assim como eu. Que feio, né? Tá. Mas enfim, tá bom. E aí, tá bom, finalmente ele veio pra me dar o beijo. Gente, pensa em um beijo horrível. Aí vocês me perguntam: o beijo dele, Lauren? Não, gente, lógico que não. O meu, né, gente? Toda hora eu batia o meu dente no dente dele. Toda hora. Toda hora que eu batia, eu falava: ai, desculpa. Aí de novo: ai, desculpa. E ficou aquela coisa: tec, desculpa. Gente, vergonhoso. Sem contar que eu mordi a língua dele, eu não sei como eu consegui fazer isso, mas eu mordi a língua do menino, gente, ai que vergonha. E mesmo assim o menino foi muito educado comigo, sabe? Falava: calma, acontece, é assim mesmo. Ali na minha frente, tá, gente? Foi calmo comigo, ele falava: vamos tentar de novo. A gente tentava de novo, a mesma coisa, dente com dente. Mordia a língua, eu não sabia se minha língua, se eu deixava lá pra cima, se eu deixava lá pra baixo, pro lado, enfim, eu não sabia onde deixar a minha língua. Quando ele colocava a língua dele na minha boca, eu ficava com nojo, com a minha língua, eu empurrava a língua dele, ou então com o meu dente. Gente, é sério, foi horrível. Pra mim foi horrível, pra ele deve ter sido pior. Mas, gente, depois daquilo ali,
O menino saiu, tal, mas ele foi educado, tá? Ele foi muito educado comigo, mas ele saiu dali e tal, não sei o que. Mas depois ele meteu o pau em mim, tá, gente? No dia seguinte ele meteu o pau em mim, falando que eu beijava mal pra caramba, que não era pra ninguém ficar comigo porque eu não sabia beijar. E aí todo mundo veio me perguntar se aquilo era verdade. E, gente, eu não ia mentir. Eu pensei, gente, pra que eu vou mentir? Eu falei a verdade, sim, aquele foi meu primeiro beijo, eu não sei beijar e não sei o que, e foi horrível mesmo. Mas, por incrível que pareça, eu fiquei traumatizada um pouquinho, mas no meu segundo beijo, gente, com a mesma idade, tá, de 10 para 11 anos, eu acho que era 11, acreditem, mas foi um beijo bom, tá, eu acertei. Na segunda vez eu consegui acertar o beijo, foi um beijo bom, um beijo tranquilo e por sinal foi um beijo com quem? Com o melhor amigo dele. Por que foi com o melhor amigo dele? Porque eu queria também, gente, dar, sabe, dar aquela vingancinha de leve porque ele saiu contando pra geral que eu não sabia beijar. Então eu fui me vingar um pouquinho, aproveitei que o amigo dele queria ficar comigo, fiquei com ele e o beijo foi maravilhoso. E o que o amigo dele fez? Contou pra todo mundo que ele tava inventando aquela história porque falou que eu beijava muito bem. Gente, dá pra acreditar? Nem eu acreditei. Sério, nem eu acreditei. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like caprichado, mete aquela voadora no like pra estar ajudando o meu canal. E também, quem quiser, me segue na rede social, tá bom? Eu sempre esqueço de falar do sininho, gente, eu vou voltar, tá? Pera aí que eu vou voltar. Olha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação, tá bom? Pra você estar recebendo todo o conteúdo que eu estiver postando. E também, deixa aqui embaixo aqui alguns comentários, coisas que vocês queiram que eu esteja fazendo pra vocês, que eu vou estar, né, atendendo o pedido de vocês, claro. E pra quem quiser, me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou estar deixando meu Instagram aqui embaixo, tá bom, pra vocês. E um beijo com Nutella e até a próxima novela. Fui!